afinal de contas, todo mundo quer saber o que de fato aconteceu com a Cláudia. Cláudia, para muitos de nós, é uma pessoa desconhecida. Só que a Cláudia tem um histórico de vida muito bonito. Ela lutou contra muitas coisas, precisou vencer muitas barreiras. E eu arrisco dizer que talvez ela estivesse em uma fase muito boa. A Cláudia, no auge dos seus 45 anos, estava esbanjando saúde. Praticante de crossfit, gostava de uma atividade física, tinha mudado o estilo de vida drasticamente, adotando hábitos mais saudáveis, e ela gostava de compartilhar tudo isso nas redes sociais. Gostava de compartilhar os exercícios, a rotina de atividade física, gostava de compartilhar ali registros juntos com a equipe de CrossFit da qual ela fazia parte, registrava também e compartilhava com os amigos, os familiares, os seguidores, os procedimentos estéticos. Ela estava se cuidando cada vez mais, ela estava empenhada em ficar bem, se sentir bem, a todo momento. E ela era muito ativa nas redes sociais. E de repente, todo mundo recebe a notícia de que a Cláudia havia sofrido um grave acidente na companhia do marido e não tinha resistido, mas ninguém conseguia entender porque o marido não tinha problema de saúde. Tudo bem, acidentes acontecem. O que poderia, ter impedido isso? Ninguém sabe. Até então, tudo era tratado como uma grande tragédia, uma grande fatalidade. E assim, o jornalismo da TV Paranaíba reportou a Você de Casa, junto com as informações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, porque todo mundo acreditava que, de fato, havia sido uma grande fatalidade. Mais uma morte no trânsito, mais uma tragédia dentro de Uberlândia. Só que, logo depois do acidente, o trabalho da perícia começou a indicar que alguma coisa não estava certa na história. Toda vez que acontece um acidente que termina em morte, é necessário um trabalho de perícia para se verificar como tudo aconteceu e principalmente quando a gente está lidando com o quê? Seguro de vida. Porque não é assim, morreu, vou receber. Não, calma. Existe um processo que é estabelecido, são vários documentos, são várias análises para que você tenha direito ao recebimento desse seguro de vida. E alguns pontos durante esse levantamento não estavam fechando. A gente está preparando para você alguns registros que foram aí coletados durante essa apuração que indicavam que alguma coisa nesse acidente não estava certa. Ainda não se acreditava na hipótese de que tudo isso havia sido forjado, mas acreditava-se sim que o acidente poderia ter sido o quê? Uma negligência. Um dos pontos que foi levantado e que chamou muito a atenção foi porque no veículo parece-me ser um utilitário, uma HRV, parece? Enfim, esse utilitário, não é, sou péssima. É uma tracker, obrigada, gente. Nessa tracker, o dispositivo do airbag fica na lateral ali do painel. E aí a polícia teve acesso a uma foto que já colocou aquela pulguinha atrás da orelha da polícia. Quando a gente vai comprar um carro, principalmente pensando na segurança do passageiro, e um carro como esse, de alto padrão, o que se pensa? Airbags, Essencial. Vocês estão percebendo que a chave do airbag está desativada? Todo o veículo, para que o airbag funcione, essa chave tem que estar à esquerda, on, ali, indicando então que o airbag estaria acionado para os dois airbags frontais estariam ativados. Só que o passageiro, essa chave estava para a direita, indicando que esse airbag havia sido desativado para o segundo passageiro, para o carona, local onde estava a Cláudia. Eita! Mas se alguém veio aqui e desativou o airbag, temos um problema.
Porque quando se verifica o carro depois do acidente, em uma das fotos, eu não sei se o pessoal já tá aí com ela pronta, dá para perceber que a Cláudia, ela bate com a cabeça no para-brisa. Ela, na hora da pancada na árvore, olha aí a foto. Essa foto aqui pegou exatamente o local onde, sem o ativamento do airbag, a Cláudia bate com a cabeça. Perceba que o para-brisa, ele chegou a estufar. Ele veio para frente. Claro que não quebra por causa da película, mas esse estufamento aqui, esse estufamento para frente, já indica então onde ela bateu a cabeça. Ao passo que à esquerda, no lado do motorista, o airbag está acionado. Em um outro registro, também obtido pela polícia, é possível ver o airbag ali do banco do motorista ativado, do lado esquerdo. Portanto, a vida dele foi salva graças ao airbag. Mas a Cláudia não teve essa possibilidade, tendo em vista que o dela estava desativado, portanto, ela deu com a cabeça ali na frente. Ela teve o peito no painel e a cabeça no para-brisa. Outro ponto que foi verificado durante esse levantamento, a velocidade. O marcador de velocidade em uma batida, ele trava. Perceba aqui comigo que ele travou em 60. A velocidade da via era de 40 km por hora. Ou seja, esse condutor estaria não em alta velocidade, mas em uma velocidade incompatível com a via. A velocidade estaria pelo menos em 60, né? Pode ser que ali, até o desligamento desse dispositivo, a velocidade reduziu, mas o velocímetro trava em 60. Então, já estava errado aqui também. E outros pontos que foram sendo levantados durante esse trabalho pericial. O que se descobre? Cláudia tinha uma apólice de seguro em R$1 milhão, de R$1 milhão. Uma apólice alta. E aí a polícia começa a entender, junto com a companhia de seguros, que essa história não estava fechando e que esse acidente pode ter sido, na verdade, um homicídio. Que isso aí poderia ter sido forjado para que uma pessoa em específico pudesse retirar esse dinheiro. E a Carolina Barros, agora, comigo no Cidade Alerta Minas, vai responder para você aí de casa. Quem seria o maior beneficiado nesta história? Quem poderia ter lucro com a morte de Cláudia? Esta mulher de 45 anos, que por maior que tenha sido o esforço do Corpo de Bombeiros, não conseguiu resistir. Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil trouxe em detalhes o que aconteceu no dia 30 de agosto. E você acompanha agora, em primeira mão no Cidade Alerta Minas, esse trágico desfecho de uma história macabra. Um plano diabólico que teria sido arquitetado por quem, Carol? Boa noite para você. Boa noite, Luciana. Para você, para quem nos acompanha também no Cidade Alerta Minas, justamente a pessoa com quem essa mulher, a Cláudia, de 45 anos, manteve um longo relacionamento, com quem ela teve 3 filhos, e esse homem que foi companheiro dela. Eles estavam separados há 2 anos e ele, no início desse ano de 2024, fez várias investidas para tentar reatar esse namoro, para tentar reatar esse casamento que durou tanto tempo. Ela tinha uma medida protetiva por ter sido agredida por ele, mas ela decidiu ir conversando com ele. Nesse meio tempo, esse homem a convenceu a alugar um veículo em nome dela, veículo com o qual eles ficaram durante 3 meses. Ele a convenceu a comprar uma motocicleta financiada no nome dela para ele sendo o beneficiado com essa bicicleta, com essa motocicleta, e que inclusive, em caso de falecimento dela, o financiamento estaria quitado. São várias as evidências que apontavam que esse acidente, na verdade, não tinha sido um homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar.
mas doloso. Eram várias as evidências, Luciana, e a primeira delas, constatada pela perícia da Polícia Civil, foi justamente o acionamento do airbag do motorista, mas não do passageiro. E aí a perícia começou a investigar alguns outros detalhes lá dentro e foi encontrado esse dispositivo que fica ali entre o painel e a porta do passageiro, e ele estava desligado. Ainda considerando a possibilidade de isso ser algo casual, a perícia foi até uma concessionária onde vendem veículos idênticos a esse em que eles alugaram. E lá ficou constatado que esse dispositivo só pode ser desligado manualmente e de propósito, que são coisas que acontecem quando, por exemplo, o passageiro que é transportado com frequência no banco da frente, seja uma criança, seja uma pessoa menorzinha, normalmente uma criança ou um adolescente, porque em caso de batida, quando o airbag é acionado, as consequências são muito mais danosas para as crianças. Então, permite-se nos veículos mais novos que esse airbag seja desativado. E isso aconteceu. Esse veículo teve o airbag do lado do passageiro desativado. Várias testemunhas que presenciaram o momento desse acidente no dia 30 de agosto deste ano disseram que o veículo repentinamente saiu da pista em direção a uma grande árvore que tinha ali na Rua da Transição, no bairro Laranjeiras, aqui em Uberlândia. Ou seja, era uma evidência de que não era um acidente. Parecia de propósito que o motorista teria saído dali se ele não tivesse tido um mal súbito ou algo desse tipo. Ele se salvou, ele teve apenas uma fratura na pelve, que é esse osso da bacia, mas ele foi salvo de vários outros ferimentos graves no rosto, no tronco, por exemplo, como a Cláudia teve, porque ela, além de tudo, ele tinha o cinto de segurança, ela não utilizava o cinto de segurança. Com isso, ela foi arremessada para frente, bateu a cabeça com muita violência no para-brisa, o peito ela bateu no painel, teve várias fraturas ali no tórax também, então ela teve politraumatismos. O Corpo de Bombeiros tentou fazer a reanimação dessa vítima por 31 minutos, mas ela estava em parada cardiorrespiratória e não foi possível reverter esse quadro. E o que a perícia foi aprofundando ainda mais nas investigações era que, além desse carro ter sido alugado por eles recentemente, além de ele ter reatado esse relacionamento de uma forma muito estranha, depois de ainda ter a medida protetiva, as testemunhas falarem que ele tinha saído do trajeto ali num asfalto que era muito bom, a perícia foi investigando outras e outras evidências até chegar no fato de que esse homem, dentro de um mês antes do acidente, tinha feito 3 apólices de seguro no nome da vítima, com ele sendo o beneficiário desse dinheiro, num total de quase R$1 milhão. Ele ainda estava tentando fazer outras apólices em nome dela, com ele sendo beneficiário, mas entendeu que R$1 milhão já estava suficiente e cometeu este crime conforme a própria polícia esclareceu e conforme o inquérito que foi finalizado apontou. Hoje pela manhã, então, esse homem foi preso, foi emitido um mandado de prisão preventiva que foi cumprido na casa dele no bairro São Jorge, e esse homem estava em casa, lá dentro da residência, tinha várias munições de calibre 9 milímetros, então ele foi preso, além da força do mandado de prisão preventiva, pela posse ilegal de munições de uso restrito. Então ele deverá responder por estes 2 crimes. E o delegado contou pra gente, primeiro a gente vai falar sobre a sonora do delegado Dr. Marcelo, que é o delegado de trânsito. E ele nos conta como fica essa questão de homicídio culposo, de homicídio doloso. A gente acompanha agora a parte do Dr. Marcelo. O caso se deu inicialmente com um acidente de trânsito, em que a Delegacia de Crimes de Trânsito tomou conhecimento de um acidente com vítima fatal e instauramos um inquérito para apurar o acidente de homicídio culposo no trânsito, certo? Durante as investigações, foram vistos alguns elementos de que o crime não se tratava de um crime culposo, e sim um possível dolo do motorista, certo? Diante desses elementos periciais e elementos testemunhais, foram passadas as informações para a Delegacia de Homicídios, certo? Que conduziu as investigações.
nessa apuração. Delegacia de Trânsito trabalhando junto para trazer essa resposta. Para você que chega agora no Cidade Alerta, são 18 horas e 23 minutos. Então, desde agosto, já havia indício de que havia alguma coisa de errado. E a polícia começa, claro que a seguradora também fazendo a parte dela, essas seguradoras onde essas apólices foram contratadas, a fazer todo esse levantamento para se chegar à conclusão de que esse acidente tinha sido forjado. A Carol trouxe para a gente agora os primeiros elementos que foram levantados. A Cláudia, sem o cinto de segurança, a desativação do airbag do passageiro, o fato do carro ter sido alugado tempos antes, mas a movimentação financeira também chamava muita atenção. Apesar da Cláudia estar em um momento pessoal muito bom, focada ali na vida dela, se cuidando, tratando ali daquilo que ela precisava cuidar, havia esse outro lado da história onde o relacionamento passava por um período muito conturbado com este homem com quem ela já tinha 3 filhos. E esse é um outro ponto que a polícia levantou, quero a Carol aqui de volta comigo agora, porque essa análise do contexto da vítima também é importante para se reforçar a suspeita e buscar novos indícios de irregularidades nesse acidente, nesse plano aí que tinha como único objetivo matar a Cláudia. Então não é só uma análise técnica que é realizada, né, Carol? Se estuda absolutamente todos os campos da vida, tanto da vítima quanto do suspeito, para se identificar ainda mais indícios dessa possível ação criminosa. Sem dúvida nenhuma, Luciana. Inclusive foi analisado o relacionamento que eles tiveram durante muitos anos. Foi analisado o histórico criminal deste homem, que tinha passagem por violência doméstica, ele tinha tido essa força de manter, uma distância contra a companheira dele, contra a Cláudia, por ter tido um caso de violência doméstica. Então, tudo isso é analisado. Nós falamos também com mais 2 delegados. A gente vai acompanhar agora o que disse o delegado Carlos Fernandes, delegado de homicídios. Ele que afirma para a gente, com toda a categoria, que esse crime trata-se, na verdade, de um feminicídio. Vamos acompanhar. Diante dessa evidência aí de que se tratava de um homicídio, na realidade um feminicídio, a Delegacia de Homicídios assumiu as investigações do caso aí. A gente passou a colher as provas aí, notadamente provas testemunhais, A gente percebeu que testemunhas que presenciaram aí o acidente, visualizaram também o acidente em si, perceberam que aquele acidente não seria um acidente normal. Houve uma mudança ali de trajetória e tudo mais. Dando sequência às investigações, a gente quis descobrir a motivação que seria desse crime. E a gente conseguiu identificar aí a existência de pelo menos 3 apólices de seguro em nome dessa vítima, em que o marido, no caso o condutor do veículo, era um dos beneficiários. Essas 3 apólices aí totalizaram aproximadamente R$1 milhão. O corpo da vítima foi encaminhado para o ML, e o legista constatou lá que ela teve um trauma torácico devido ao não uso do cinto de segurança, E o perito compareceu no local e foi de fundamental importância aí na coleta aí de elementos probatórios indicando o homicídio. Agora eu vou passar a palavra para o perito, João Paulo, que vai narrar aí essas evidências que foram encontradas no local do acidente. E olha só, gente, quando aconteceu essa análise mais aprofundada e descobrindo inclusive essa questão das apólices, a própria seguradora foi procurada e não efetuou os pagamentos. O dinheiro não foi depositado para o beneficiário ou os beneficiários, que segundo o delegado Eduardo Leal, que foi um dos principais policiais civis que conduziram essas investigações do inquérito,
seria fundamental esse valor para que ele pudesse fugir, escapar da polícia. O que felizmente não aconteceu, já que ele foi preso nesta manhã em casa, no bairro São Jorge. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho com o trabalho da perícia para a gente entender de fato o que a perícia evidenciou no passo a passo ali naquele dia do acidente e até depois, porque esses trabalhos periciais demoraram alguns dias analisando até mesmo a posição do sol, porque na defesa desse homem ele nega ter premeditado esse crime. Ele disse que o sol ofuscou a vista dele, mas o perito analisou até isso. Vamos conferir. E a gente compareceu no primeiro momento como um acidente comum, desses que tem quase diariamente aqui em Uberlândia. E ao chegar no local, o que chamou a atenção no primeiro momento foi que apenas o airbag do condutor havia sido deflagrado. O airbag da passageira não. E a gente analisando o veículo, a gente viu que há um dispositivo na parte interna do veículo, né, entre o painel e a porta do passageiro, que ele aciona, ativa ou desativa o airbag, o funcionamento do airbag. E esse dispositivo ele estava desligado, né? Esse dispositivo ele funciona de maneira manual, a pessoa vai lá e desliga. E a dúvida recaiu sobre o seguinte: será que seria possível o condutor saber dessa informação, que o airbag estaria desativado? Então, no segundo momento, a gente compareceu na concessionária aqui para ver um veículo equivalente, né? Mesma marca, mesmo modelo, mesmo ano. E a gente viu que, uma vez sendo desativado esse dispositivo, fica claramente, aos olhos do condutor, possível visualizar que esse dispositivo estaria desligado, né? Então, a hipótese que o condutor não sabia que o airbag estaria desativado, ela se extinguiu aí nesse momento. E, além disso, no local do acidente, a gente conseguiu reparar que não havia sinais de marcas de frenagem, né, de alguma outra marca do pneumático no asfalto. O veículo também não apresentava sinais de participação de um terceiro veículo que pudesse ter contribuído para a perca da direção. E, além disso, também a gente fez, num segundo momento, uma espécie de simulação em relação às condições climáticas no dia do fato, né? Em relação à luz do sol, se era possível que a luz do sol eventualmente tivesse atrapalhado a visão do condutor. Então a gente compareceu no mesmo momento, né, que teria acontecido o acidente, por volta de 8h30 da manhã, e ficou claramente possível ver que o sol não atrapalharia a visão de um condutor. Olha, e além disso, o que foi analisado pela perícia ali no local, na Rua Transição, esquina com a Rua Pratinha, lá no bairro Laranjeiras, é que o asfalto era novo, praticamente novo, era uma pista boa e as condições da via eram muito boas também. Trafegabilidade ali de velocidade máxima de 40 km por hora, o velocímetro marcava 60 km por hora, estava em uma velocidade incompatível com a via e teve esse desvio de trajeto. Numa avenida, numa rua que era considerada boa para a trafegabilidade, de repente ele virou e bateu na maior árvore que tinha ali no local, ou seja, muito provavelmente ele até escolheu essa árvore, porque de acordo com o delegado Eduardo Leal, ele informou o seguinte, conversando com esse homem, perguntou se ele tinha o costume de passar por ali diariamente ou se era a primeira vez que ele passava por ali, porque poderia também evidenciar alguma coisa que ele pudesse ter premeditado. Ele disse que passava por ali todas as manhãs. Ali era um trajeto dele de todos os dias nos últimos tempos, desde que eles alugaram esse veículo. E ele disse que a luz do sol tinha ofuscado a visão dele. Mas, na verdade, a perícia constatou que no momento do acidente não era possível essa possibilidade. Então, foram várias situações que chamaram a atenção da perícia. Foi decretada, então, a prisão preventiva. O mandado foi cumprido hoje de manhã no bairro São Jorge, só repetindo algumas informações importantes aqui. Mandado cumprido nessa manhã, onde inclusive na casa dele também foram apreendidas munições de calibre 9 milímetros que são de uso restrito, então ele também vai responder pela posse de munição de uso restrito e ainda pelo mandado de prisão preventiva já encaminhado para o presídio professor Jaci de Assis, que é hoje o Uberlândia 1, onde ele deverá aguardar por julgamento. E de acordo com o delegado Eduardo Leal, pelo crime de feminicídio, ele pode pegar até 40 anos de cadeia. Agora, fica muito evidente, Luciana, que toda essa situação tenha sido sim premeditada pelo fato principalmente de ser um acidente forjado para que ele fosse o beneficiário de quase
R$1 milhão. Lu. Bom, neste momento só nos resta enaltecer o trabalho da polícia, o trabalho da perícia técnica. O trabalho da perícia, gente, é fundamental nesses casos. Arrisco dizer que na maior parte deles, tudo se dá graças ao trabalho da perícia. Porque o perito, quando ele entra em cena, ele não entra ali só para fazer uma análise, ele entra para buscar o que está de errado na situação. Quando já há uma suspeita, é claro, o local de acidente, ele vai analisar tudo, documentar tudo, mas quando já nasce essa suspeita, quando ele percebe o indício de que algo estava errado, ele começa a olhar já a cena de uma maneira diferente, sabendo que ele precisa buscar ali elementos que não condizem com a primeira versão apresentada pelo motorista. Vocês escutaram ali, junto comigo, o fato deles terem ido na concessionária, feito também uma análise, estudando o carro do mesmo ano, o mesmo modelo, a mesma estrutura, para verificar se aquilo seria possível, o funcionamento. Então não é só chegar lá, tirar foto e documentar e anotar. Vai muito além. É um estudo técnico. E o que foi descoberto pela polícia, todas essas delegacias, todos esses órgãos ali, as repartições envolvidas nessa apuração, nessa investigação, o que foi descoberto muda todo o curso da história e ainda é mais um capítulo triste na vida dessa família. Porque a partida da Cláudia, lá em agosto, já foi um baque muito grande para todos os amigos, para as crianças que sofreram ali a perda da mãe. Mas imagina o que se passa na cabeça agora, ao descobrirem que não havia sido um acidente, que tudo aquilo ali tinha sido planejado, uma ação premeditada, uma grande farsa, uma grande mentira, onde o único objetivo era, de fato, matar essa mulher em troca de dinheiro. É a ganância falando mais alto. E aí eu pergunto para você, quanto vale uma vida? Porque a da Cláudia, segundo o companheiro caçamba, essa criatura que estava ao lado dela, valia ali quase R$1 milhão. Vida não tem que ter valor. Porque a vida é o nosso bem mais precioso, nos é dado de graça e a única coisa que a gente tem que fazer é cuidar dela, e era o que a Cláudia estava fazendo, cuidando da vida dela e da vida daqueles que dependiam dela, que eram as crianças, os filhos. E agora a família vê novamente tudo sendo trazido à tona, em meio ao mar de sofrimento que ainda não foi curado com a partida dela. Mas agora, pelo menos, vocês sabem a verdade. Porque muito pior é sofrer em cima de uma mentira. Agora vocês têm a verdade ao lado para poder buscar justiça, para poder lutar para que este homem responda criminalmente pelo que ele fez, não só com a Cláudia, mas com os próprios filhos, com toda a família. Ele não acabou só com a vida dela. Ele destruiu a história de todos os que estavam próximos a ela. Aos amigos, aos familiares, a nossa solidariedade. Eu sei que o momento é de dor e também de muita revolta, mas saibam todos vocês que o Cidade Alerta Minas está aqui de portas abertas. Se vocês quiserem se manifestar, fazer esse apelo por justiça, estamos aqui, ao lado de vocês, para buscar justiça pela Cláudia e para que essa história não seja mais uma estatística de impunidade, que ele seja responsabilizado. Porque o que ele fez foi diabólico, não há outra palavra. O nosso abraço, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos e a todas as equipes policiais envolvidas, o nosso máximo respeito, admiração e reconhecimento por todo o esforço e por todo o trabalho. Dá orgulho saber que nós podemos contar com essas equipes tão preparadas, tão dispostas a buscar a verdade e que estão ali ao lado da sociedade. Novamente, parabéns e o nosso muito obrigada.